Hello galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais uma análise de toque, dessa vez da Shonen Jump. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, quer ver mais como esse, toda semana eu venho trazido conteúdos da Shonen Jump, analisando os mangás, analisando a revista, os lançamentos semanais, também faço vídeos analisando vendas. Então o seu apoio sempre é indispensável para que eu possa saber se vocês estão gostando desses conteúdos e assim mais deles possam sair semanalmente. Nessa edição eu vou estar analisando a edição dupla da Jump dessa semana, que foi a edição 36 e 37. E sem enrolação, bora lá para essa análise. Nessa edição tivemos a capa da revista, o mangá Akane Banashi, quer dizer, não foi a capa da revista, porque normalmente as edições duplas tem como a capa da revista os protagonistas, né, que são botados aí. Inclusive foi, dessa vez, não só os protagonistas, como também os co-protagonistas, eu acho que é assim que se chama. Então Akane Banashi ele ficou mais como as páginas coloridas principais, que são aquelas páginas de abertura, que foi o mangá de abertura da revista essa semana. Páginas coloridas tivemos para o mangá Masumi Kakeru, para o mangá Yozakura Family e para o one shot do Boichi, o Good Arms, que saiu nessa edição. Então esses foram os destaques em páginas coloridas. Para mangás não ranqueados temos aí o Ice Red Gil, que ainda é um novato, só semana que vem ele vai receber o primeiro ranking. E sinceramente eu confesso que eu não estou tão confiante que ele possa se sair bem. Isso é diferente de Asumi Kakeru, que essa semana seria a sua primeira toque, e recebeu uma página colorida. Também por conta de que esse exato capítulo é meio que uma abertura para o volume 2. Então todos os capítulos anteriores eles dão para compilar certo no volume 1. Esse aqui já para o volume 2. Então a página colorida meio que também serve como uma abertura do volume 2. Então meio que a Jump ela já está planejando alguma coisa assim em relação a isso. Então pelo menos é algo bem legal. Já a Sergio eu não acho que ele teve essa mesma recepção. Eu acho que diferente de Asumi Kakeru ele não pode se dar tão bem. Mas nenhum dos dois ainda teve ranking. Então ainda é só uma teoria, né? Os mangás em ato são os mesmos de sempre: Hunter x Hunter, Burn the Witch e Holy Dragon. Então, passando agora para os mangás ranqueados, tivemos aí essa semana 17 mangás nas toques, sendo a última posição ocupada pelo mangá Doretry, que já é um mangá que já está se encaminhando para o final, como eu falei semana passada, né? Ele não foi lançado nenhum final, nada do tipo, mas é um mangá que, pelo desempenho que ele está tendo, nem a Jump mais aposta no potencial dele. Então, na minha opinião, ele já é um mangá que não tem escapatória, é cancelamento sim. Infelizmente, né, porque talvez muita gente ainda goste, talvez algumas pessoas dêem esperança para esse mangá, mas eu não vejo mais salvação para essa obra. Acho que a opção que tem, a única opção que ele tem, na minha opinião, é o cancelamento. Outro que também está nessa situação é o Fabricante 100, ele que ocupou a posição 16 nessa edição. Ele também é um mangá que está na mesma situação, e eu acho que ele já devia ter sido cancelado há um bom tempo, mas não foi. Eu acho que ele exatamente porque, por exemplo, na leva anterior já tinha outros mangás, situação um pouco mais pior, além de que tinha outros mangás que já estavam se encerrando. O Meshley era um dos casos que se encerrou e aí deu lugar para outros mangás. Enfim, Fabricante 100 se salvou por uma leva, mas nessa próxima ele e Doretry vão ser os mangás a serem cancelados. Talvez um outro ainda até entre aí, mas eu vou chegar daqui a pouco nele. Na 15ª posição tivemos o Cypher Academy, que atualmente não vejo ele sendo uma opção, pelo menos de cancelamento para a próxima leva mais próxima de cancelamento. Não acho ele nesse nível. As vendas deles de mangás não são tão boas, mas na minha opinião ele tem um potencial bom de crescer aos poucos, né? Tá saindo o volume 3, atualmente não saiu vendas oficiais, né, dessa primeira semana, mas aparentemente as vendas dele não teve tanta diferença assim. Mas eu acho, na minha opinião, na minha concepção, Cypher Academy não é um mangá que corre riscos de ser cancelado numa próxima leva aí de cancelamento. Ele pode se salvar pelo menos por mais uma, mas se ele permanecer com essas vendas assim e com essa popularidade mais ou menos, ele pode sim entrar nessa zona de perigo. O que pode salvar ele, logicamente, é outros mangás que podem se sair bem pior que eles. Como eu já falei, eu não estou apostando tanto em Ace Red Gil, que é uma das grandes opções, na minha opinião, de se tornar um fracasso. Outro que o mangá aqui talvez tá nesse pensamento assim também é o No Divine, que eu acho que ele pode sim se permanecer na revista, mas qualquer coisa acontecer eu acho que ele vai cair lá pro fundo. Mas aí daqui a pouco eu falo mais sobre ele. De qualquer forma, a Cypher Academy, é como eu falei, eu não aposto num cancelamento nele na próxima leva. Na 14ª posição foi o Boku no Boku, não tenho muito o que falar sobre ele. Como um mangá de comédia, que a Jump sempre dá certa atenção, ele é um mangá que as posições dele não significa crise de cancelamentos e tudo mais. Eu acho que ele tá numa situação até tranquila
da Jump. A Jump coloca ele em qualquer lugar, que sinceramente não faz tanta diferença assim. E na 13ª posição tivemos Black Clover, que esse aqui já é um caso bem interessante. Eu já cheguei a comentar várias vezes em algumas outras edições da Jump, que Black Clover, na minha opinião, não é um mangá que ele tem tanta prioridade na revista, mesmo com o sucesso que ele tem, e mesmo com o sucesso tendo caído um pouquinho, eu acho que ainda ele tem um bom sucesso, uma boa popularidade, diferente até de alguns outros mangás na revista. Então, Black Clover ainda é um mangá importante, mas não é mais o mangá que a Jump vai dar prioridade. Na 12ª posição chegamos nele, Tenmaku Cinema. Nessa edição recebeu uma posição boa, na verdade, né? Do que ele vem recebendo anteriormente, melhorou bastante. Mas eu ainda tô com um pé atrás sobre ele. Não acho que isso aqui foi o suficiente para salvar o mangá. A Zenda dele, que era o que eu tava esperando, que quando saísse desse aí uma visão mais ampla da situação da obra, saiu, quer dizer, como eu falei anteriormente, não saiu oficialmente, mas pelo que demonstrando, não foi muito bem. Para falar a verdade, tá sendo bem ruim. Então, eu não acho que as vendas vão ser boas. Se chegar a 5 mil, 4 mil, vai ser muito. Ainda vou esperar sair oficialmente os números de vendas, mas pelas vendas se serem bem decepcionante, aí já vai ser uma outra situação. Então, Tenmaku Cinema tá nesse nível de talvez seja um dos prováveis mais cotados aí a serem cancelados. Entraria na zona do cancelamento junto com Retry e Fabricant 100, mas diferente deles dois, eu acho que ainda ele não pode ser um dos prováveis, pelo menos nessa próxima leva. Vai depender também de como vai ser as vendas, de como a Jump vai encarar, né, esse desempenho de vendas dele. Se eles vão encarar como algo que dá para melhorar com o tempo, então bora dar mais atenção, ou não. Isso aqui não tem mais salvação, bora jogar pro fundo e bora deixar ele até ele ser cancelado. Não sei como é que vai ser a recepção, não sei como é que a Jump vai trabalhar, mas ao meu ver ele ainda não é um mangá que tá seguro ou se tornou mais tranquilo aí, se salvando um pouco mais do cancelamento. Acho que a situação dele é um pouco mais crítica, mas ainda a salvação, né? Na 11ª posição tivemos Iki no Seki no Taizai. É uma obra aí que tá continuando publicação e, enfim, é uma obra que é meio ok na revista. Ainda tem seus laicar em relação à história, em relação à popularidade. O volume 3 está saindo e aparentemente vai vender não sei quanto, mas eu chutaria que se vender pelo menos próximo que vender no volume 2, pelo menos vai ser algo bom. Então, isso não vai ser um fracasso, porque eu tava com o pensamento que poderia vender bem menos, pelo menos uns 10 mil a menos do que foi o volume anterior. Lembrando que o volume anterior ele vendeu em torno de, se não me engano, tô aqui chutando por alto aqui, uns 40 mil aproximadamente, mais ou menos isso. Então, se ele vender pelo menos próximo a isso eu tô esses números aí em questão de um mês de vendas. Se ele vender em um mês de vendas nesse volume 3, mais ou menos nessa margem, nessa média aí, então pelo menos vai ser algo que não vai ser ruim. Ele se tornou algo estabilizado nessa média. Logo, se acontecer o oposto, ele, por exemplo, vender 20 ou menos de 20, vai ser uma outra situação. Mas uma coisa é certa, ele tá pelo menos mais positivo que Boku no Roboko, que normalmente estreia por volta de 12, 13, mais ou menos aí, mais ou menos nessa média. Por enquanto, o que mostra é que ele tá um pouco acima de Boku no Roboko, então, pelo menos eu acho que próximo a 20 mil nessa estreia ele tá tendo, então é algo positivo, pelo menos, né? Na 10ª posição foi o Undead Luck. É um mangá ok, sempre recebe essa média de toque, na maioria das vezes, né? Às vezes recebe um pouco menos. Ele tava um tempinho recebendo posições bem altas, né? Assim que foi anunciado o anime, oficialmente na Jump Fest. Então, ele tá recebendo uma sequência de posições altas, o que me animou bastante. Aparentemente, atualmente, não vem sido esse o caso, mas eu acho que isso pode mudar quando tiver o anime. Mas, enfim, a questão de um anime é algo que eu venho batido nessa tecla há um bom tempo, né? Quase todo o vídeo de toque, porque é um dos pontos que é mais esperado sobre a obra de Undead Luck. E como eu sempre falo, eu tô bem esperançoso que isso possa popularizar a obra. Então, é tudo que a gente tem que esperar. Pode esperar, né? Enfim, Undead Luck aí, tudo que resta é saber o que vai acontecer quando o anime estrear. Na 9ª posição tivemos o New Divine, que, como eu já falei, não me convenceu ainda de que pode permanecer na revista. Logicamente, ele recebeu um desempenho bem melhor do que os outros da leva, sim, que foi no caso do Retry e Tenmaku Cinema, que o Blue já é um outro caso, né, que eu vou falar dele daqui a pouco. Mas no Divine ele se saiu bem, mas eu não sei se isso vai permanecer por bastante tempo. Talvez
o nível que a Jump vai botar ele daqui pra frente seja esse, que é a média aí, mais ou menos o meio. Que o mangá que não é tão sério, no caso, tem arcos sérios de ação e tudo mais, o Divine ainda tem muito que melhorar na sua história, ao meu ver. Mas se tudo der certo, se o autor conseguir fazer algo legal, ele pode até melhorar mais a sua popularidade. Por enquanto, ele é um mangá que ainda está dividido ainda na minha mente, no meu pensamento sobre a sua permanência ou não. Mas eu acho que ele pode sim permanecer. Enfim, só o tempo vai dizer, né? Na oitava posição tivemos Delusive Samurai, que é mais um outro mangá que permanece na sua zona intermediária, na zona mais mediana, não muda tanto. As vendas são meio ok, popularidade ok, tudo ok, nada tão grande, nada tão pequeno, enfim. É um mangá mediano na revista atualmente. E também um outro que está na espera do anime, que talvez isso melhore bastante aí a sua popularidade aí na revista, mas ainda só vai sair ano que vem, então até lá tem muita coisa para acontecer. Bora esperar aí até lá o que Delusive Samurai ainda pode entregar. Chegamos em Kill Blue, ele que ocupou a sétima posição e ainda permanece com uma popularidade bem legal. Ele tá sempre numa média mais mediana para cima, o que é bem legal, bem interessante. Provavelmente a Jump tá dando bastante atenção e tá promovendo bem esse mangá. Talvez tenha um bom potencial de sucesso no futuro. Tô bem curioso para saber quando que esse mangá, quanto que ele vai vender nas suas vendas. O volume 1 ainda não saiu. Não sei se vai sair no mês que vem, no caso em setembro. Se sair, espero que venda bem. Então, Kill Blue tá realmente me chamando bastante atenção. Eu não esperava tudo isso. Essas popularidades assim, essas posições altas na revista, realmente me surpreendeu. Melhorou bastante do que estava no início. O que vi muitos elogios diferentes do que estava no início. Então, mostra que o autor teve uma certa evolução. E tudo que ele precisava era que os leitores dessem oportunidade para ele. E foi o que aconteceu. A obra deu uma certa atenção, ganhou uma certa popularidade. E agora resta esperar o sucesso crescer ainda mais. Na sexta posição tivemos Boku no Hero, que aqui permanece uma zona mais baixa, quer dizer, baixa entre aspas, né? Essa posição não é baixa, mas normalmente Boku no Hero ele sempre fica na média do top 4, top 5 pra cima, top 3 na maioria das vezes, porque ele é um mangá pilar da revista. Ele é um mangá muito popular, ele tem vendas muito grandes e sempre tá na média de 500 mil para 600, né? 550 aproximadamente, que são vendas muito boas, eu considero muito boas. Então, Boku no Hero é sim um dos grandes pilares da revista. Não acho que a popularidade dele tenha caído. Não acho que alguma coisa tenha mudado. Logicamente, ele sempre varia bastante, por exemplo, nas vendas, né? Às vezes cai um pouquinho, às vezes aumenta um pouco, mas ele sempre mantém a margem de 500 para 550. Às vezes tem um pico de 600. Mas enfim, Boku no Hero vem recebendo posições um pouco mais baixas. Talvez por conta desses últimos capítulos que foram mais focados no fim do núcleo aí da Toga da Uraraka, e agora esse capítulo aí que é focado um pouco nos acontecimentos aí com All Might. Enfim, eu vou ficar falando da história em si, mas Boku no Hero, ele recebeu uma posição um pouco mais baixa, o que sinceramente não muda em nada o fato que o mangá é um dos grandes pilares da revista. Então, provavelmente na semana que vem ele vai voltar para cima novamente. Então, é isso, Boku no Hero ainda é um grande sucesso. Na quinta posição tivemos o Witwatch, que ainda continua com bastante atenção na revista, com os seus capítulos atuais. Então é um mangá que, enfim, ele tem vendas ok, tem uma popularidade ok. Eu acho que esse volume não pode mudar tanto assim, no caso, popularizar mais a obra, crescer. Se crescer, ótimo. Mas eu acho que, por enquanto, o mangá ele vai manter essa margem aí de 50 mil exemplares vendidos, aproximadamente 50 para 55, que é mais ou menos a margem que ele vem alcançando. Então a popularidade que se mantém estabilizada sem muito acréscimo. Eu acho que ele vai se manter assim por um tempinho. Já para a quarta posição tivemos Jujutsu Kaisen, que é um outro mangá bem importante na revista, que não ficou no top 3. Jujutsu Kaisen, um pouco mais baixo, logicamente, ficou na quarta posição, que não faz tanta diferença. Então Jujutsu Kaisen é um momento bem importante. Eu não tô acompanhando o mangá, não acompanho o mangá, então para falar a verdade, nem leio o mangá. Tudo que eu vejo de Jujutsu é sobre o anime, né? Então eu não acompanho, não sei o que está acontecendo exatamente, não sei o que está acontecendo exatamente na história, mas conhecendo a obra, a popularidade dela, eu sei que ela sempre fica nessas posições altas e que não muda o fato que o mangá é um grande sucesso também. Agora, entrando no top 3, Blue Box foi o mangá que abriu o top 3, então é um outro mangá que vem recebido bastante posições altas, bastante atenção na revista e uma popularidade
bem grande na revista. Então é um outro sucesso aí que vem crescido e vem se popularizando cada vez mais. Na segunda posição, sendo destronado nessa edição, foi o mangá One Piece, que também está em um ótimo momento. Então quem está acompanhando semanalmente sabe do que eu tô falando. Várias coisas aí falaram sobre a história, a popularidade dele crescendo bastante, mas em questão de vendas, né, logicamente o mangá vende muito, média de 1,5 milhão, como eu sempre venho falado. Esse volume atual fechou um mês com um pouquinho a menos. Logicamente, a margem que ele cai não faz tanta diferença. E logicamente, na semana seguinte, ele consegue recuperar. Outra semana ele cai um pouco. Outra semana ele cresce um pouco mais. Enfim, essas margens de queda, crescimento, não faz tanta diferença. Porque para um mangá que vende quase 2 milhões, essa margem que de 100 mil, 200 mil, não muda tanto assim. Poderia ser diferente se fosse, por exemplo, Boku no Hero, por exemplo. Se ele vendesse 200 mil exemplares a menos, já seria um prejuízo muito grande. Então, isso aí é um fato que acontece com One Piece, mas que consegue recuperar, né, com o tempo. One Piece é um grande sucesso, que vendas assim que cai um pouquinho, muda a popularidade da obra. Na primeira posição tivemos Sakamoto Days, que é um outro grande sucesso da revista, uma popularidade muito grande, um sucesso que vem crescendo cada vez mais, que é também um dos potenciais a ser um dos grandes da revista no futuro. Pelo menos essa é a aposta que eu tenho. Sakamoto foi o que ficou na primeira posição, bem merecido. Mangá, ainda no futuro, vejo ele como um dos grandes pilares da Jump. E para a semana que vem, a capa da revista será o mangá Ao no Haku. Quer dizer, não necessariamente na semana que vem, na próxima edição, né? Semana que vem, sempre depois de uma edição dupla, tem uma semana de pausa e só na outra semana. O Ao no Haku vai ser a capa da revista. E os que receberão páginas coloridas serão o Undead Luck e o Bokuto Roboco aí como os destaques. Então, espero vocês na semana que vem. Comente o que vocês acharam. Vou deixar no comentário fixado um negócio bem legal, bem interessante aí, que talvez você goste ou talvez não. Enfim, vou deixar aí pra você. O vídeo é mais ou menos isso. Obrigado por ter assistido até aqui. A gente então se vê no próximo vídeo.